Alô, alô, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando sobre essa 15ª rodada do Campeonato Nacional e falando aí do Vasco, né? O Vasco que venceu a partida no domingo contra o Internacional, depois aí de 70 dias fora do Beira-Rio por conta das calamidades que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, das enchentes. E que seria uma festa colorada, né, uma festa, colorada no Internacional de Porto Alegre, né, buscando de uma vitória, né, de uma grande vitória internacional. Só que o Vasco, né, meus amigos, botou água no chope da equipe Internacional de Porto Alegre, né, venceu fora de casa, 2-1 e com boa atuação, hein. Boa atuação, diga-se de passagem, na equipe do Vasco, no comando do técnico Rafael Paiva, né, com os 2 gols aí do Vasco, gols de Adson e Lincoln para a equipe do Vasco e o Bustos fez o gol para a equipe do Internacional. Então vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida, lógico, no jogo em si, para a gente falar aqui também do assunto também do René, que saiu de campo desacordado, né, que até foi levado para o hospital, inclusive, né, melhor dizendo aí que teve a situação aí que o René, né, deixou de campo para o hospital, né, levou um choque na cabeça com o Orras, e caiu desacordado, né? Inclusive, nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí nesse lance aí, que é perigosíssimo, diga-se de passagem. Mas vamos falar aqui. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativa o sininho nas notificações e deixando seu joinha, o seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, tá certo? 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias. E também acompanhando também todo sábado de manhã, às 11 da manhã, eu, o Alberto Baide, homenageando Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe, né, toda a nossa equipe do Conversa de Torcedor, repito, com toda a equipe da rádio Nossa Senhora de Copacabana, sob o comando do Alberto Baggio, também estamos ali dos nossos comentários, né, lógico, né, fazendo aí os nossos comentários, também tendo aí as informações do futebol e também do esporte, e na sonoplastia, grande Geraldo Rodrigues, Geraldo Rodrigues. O Inter perdeu, né, Geraldo Rodrigues? Com certeza. Nosso companheiro Geraldo Rodrigues, o nosso sonoplasta da rádio NSC, que é torcedor do Internacional, perdeu o jogo, né, cara? Nossa senhora, o Internacional perdeu o jogo na volta do Beira-Rio, inclusive. Então, temos aí a situação na rádio Nossa Senhora de Copacabana, às 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanha pelas redes sociais do nosso Conversas de Torcedor, no YouTube também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e também acompanhando pela Dial 98.7 FM para vocês, tá bom, pessoal? RadioNSC.com, pela Radiosnet, também pela Rádio NSC, repito, e no YouTube do Conversas de Torcedor, com Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe do Conversas de Torcedor, falando de futebol, falando de esporte, isso que importa. E o futebol carioca que é a nossa prioridade total, tá certo? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação, né? O Internacional, né, voltando a jogar depois de 70 dias e o Vasco conseguiu ter uma grande atuação, inclusive, falando desse jogo aí, inclusive, sobre essa partida que o Vasco conquistou essa grande vitória, né? Lógico, né? O Vasco da Gama conseguiu esse resultado de 2-1. O Vasco, 13º colocado, 17 pontos, e o Internacional, 10º com 19, né? Então, o time do Vasco, né, tentando sair dessa confusão, né? Zona da confusão, né? Zona da confusão, como diz o Lucha, né? O Luxemburgo, né, para avaliar. Então, também teve aí de um lance feio, né? Um lance choque, né? Um lance feio, né? Entre o René e o Rojas, né? Quem levou a pior foi o René, lógico, e caiu desacordado, inclusive, né? Caiu desacordado, foi levado para o hospital, né? Recebeu atendimento, saiu acordado do campo de ambulância, mas foi passar para os exames, né? E o Orras permaneceu no jogo até o intervalo, permaneceu no jogo até, até o intervalo do jogo, permaneceu na partida até o intervalo, né? Por conta disso, e até
até que ele foi substituído e passando por exames, né, no retorno ao Rio de Janeiro. 15 pontos, 15 pontos, o René, 15 pontos, né, na cabeça por conta do choque, né, recebeu 15 pontos, né, na cabeça em razão ao choque, né, na situação do René, inclusive. E falando do jogo, inclusive, né, o Internacional fez valer o retorno para casa, né, fez valer o retorno de casa, e fez uma bonita festa, torcedor do Internacional, para receber o time e tal, tendo aí, mas também faltou gol, inclusive, né? Faltou gol. E o Colorado teve posse de bola ocupando o campo de ataque, certo? Mas apesar da pressão que teve para conseguir fazer o gol em cima do adversário, criou as poucas chances que teve na partida do primeiro tempo, claríssimas na partida. E a mais perigosa foi aos 18 minutos, quando o Luca Drummond fez o cruzamento para o Alan Patrick, que chutou de primeira, exigindo a boa defesa do goleiro Léo Jardim, certo? E outro lance de destaque, mais esse negativo, logicamente, que é do jogador René, que levou a pior, lógico, de uma cobrança de escanteio cobrado pelo time da equipe do time do Cruz Maltino pela equipe do Vasco da Gama. O René se chocou com o Rojas, né? E o lateral do Internacional caiu desacordado, levou a pior, recebeu atendimento e aí precisou deixar o campo de ambulância para ir para o hospital. Então, essa aí, no final do primeiro tempo, foi muito tenso, né? Da reta final do primeiro tempo foi muito tenso. E na segunda etapa, voltaram no intervalo as duas equipes, com trocas, e o Internacional conseguiu, seguindo, né, nesse controle do jogo, né, controle da partida aos 10, o Alan Patrick limpou marcação na frente da área, chutou cruzado, mas o chute saiu pela linha de fundo. E ainda, logo depois, aí o Johan também dominou na grande área, inclusive, girou, chutou para levar perigo ao time do Vasco da Gama. Mas aos 15 minutos de jogo, o zagueiro Robert Hernan, né, deu uma pichotada, ou melhor dizendo, errou o domínio e o Atson aproveitou, né? Passo pelo Fernando, né? Para fazer o gol, tocou na saída do goleiro Fabrício para fazer o gol, né? E aí, e também teve outro gol do Vasco, né? Na cobrança de escanteio, né? Homenageando do cruzamento, né? Homenageando o outro gol aos 27 minutos de partida, né? Que o time do Internacional sentiu o gol, sentiu o primeiro gol, né? Sentiu o golpe do primeiro gol, inclusive. E aos 27, o Fabrício tentou defender o lance do Ferretti de cabeça na finalização do Ferretti, mas não defendeu no rebote do Lincoln, né? Não defendeu ainda no rebote, não defendeu do lance do Lincoln, no rebote para ampliar o marcador para a equipe do Vasco. E aí, o time do Internacional na base do abafa, tentando conseguir fazer o seu gol. E o Bruno Gomes encontrou o Bustos na área e Léo não afastou. E o lateral do Internacional, né, descontou na partida. E aí, tendo aí emoções no final da partida. E o Internacional tentando conseguir o gol de empate. E o Vasco tentando segurar a vantagem como for. Né, e o Vasco segurando. E aí teve aí as fortes emoções e teve aí as fortes emoções pro final da partida, porque a equipe do time do Internacional tentando empatar o jogo no final, né, tentando empatar no final no final da partida, e a equipe do Internacional pressionando e o Vasco tentando segurar a partida. Um resultado que garante a equipe do Vasco, né, de boa, né, para conseguir um ótimo resultado. E o Inter criando chances de empatar, teve duas chances aí com Gustavo Prado, que finalizou mal, né, que finalizou mal na finalização dele, né, na pequena área. E nos minutos finais de partida, minutos finais de jogo, o Robert Janan, o zagueiro do Internacional, que tinha falhado do gol da equipe do Vasco da Gama, tentando se redimir, acertou a trave. Então, tendo aí o detalhe que tentou se redimir aí o jogador Robert Janan, mas acertou a trave do goleiro
do goleiro Léo Jardim. Então, temos aí a situação da equipe do Internacional perdendo em casa depois de 70 dias e o Vasco da Gama conseguindo um resultado positivo depois de 5 anos, né? Depois de 5 anos contra o Internacional dentro do Beira-Rio, conseguindo um resultado positivo e saindo um pouco mais na zona de confusão, agora com 17 pontos na 13ª colocação e o time do Internacional com 19. E temos o jogo aí entre Vasco e Corinthians nesta quarta-feira e também o jogo do Internacional contra a equipe do time do Juventude, né? Primeiro para a Copa do Brasil nesta quarta-feira, né? Nesta quarta-feira no Beira-Rio, lógico, na terceira fase da Copa do Brasil e no sábado no estádio Alfredo Jaconi. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia de sempre mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Deixando seu like, também compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo e também ativando o sininho das notificações para você ficar muito bem informado, para você ficar muito bem informada sobre tudo que está acontecendo no futebol carioca, inclusive falando sobre o esporte, é claro, o futebol e o esporte, é claro. Temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, não esquecendo aí, terças e quintas-feiras, 18 horas com você, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E não esquecendo também que temos aí o nosso programa de sábado, ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, na Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, falando tudo sobre o futebol, falando tudo sobre o esporte para vocês. E temos aí a Olimpíada. Meu amigo, não esquecer aí que temos a Olimpíada chegando. Lá na França, claro, né? Nós vamos falar aqui de tudo que está acontecendo aí nos Jogos Olímpicos, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia de todos vocês. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Fique com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.